falando esta noite sobre 7 passos para uma vida abundante que vai te dar certeza da sua salvação. 7 passos para uma vida abundante que vai te dar certeza da sua salvação. Por isso, convido a igreja a abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Vamos para a palavra de Deus? Aleluia! Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Vou repetir, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aleluia. Senhor meu Deus, maravilhoso Pai, em nome de Jesus, estamos aqui esta noite para transmitir a palavra do Senhor na 100ª Santa Ceia em memória de Cristo. Espírito Santo, usa minha mente, usa o meu intelecto, usa minha boca, usa o meu coração para falar ao teu povo, para falar à tua igreja, para falar a todos que estão aqui esta noite, para falar a todos que estão ao alcance da minha voz, para falar a todos que vão receber essa mensagem compartilhada em nome de Jesus. 7 passos para uma vida abundante que vai te dar certeza da sua salvação. Esta noite, mediante a esses 2 versículos que nós lemos, nós queremos deixar bem claro que a salvação é pela graça de Deus. A salvação, ela não chegou até a nós pelos nossos próprios esforços, pelos nossos próprios sacrifícios, pelos nossos próprios proceder de bondade. Não. A salvação, ela é concedida mediante ao sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não somos salvos por nós mesmos, pela nossa própria bondade, pela nossa própria humanidade. A salvação não é um recurso que nasceu no nosso coração. A salvação não é um recurso que veio de nós mesmos. Não é um recurso que nós criamos. Não é um atalho que nós pegamos. Não é algo que nós aprendemos de nós mesmos. Não. A salvação nasceu no coração de Deus. A salvação é um plano de Deus. A salvação faz parte da criação de Deus. Aleluia! E ela nos é concedida pela graça de Deus, ou seja, pela infinita bondade e misericórdia de Deus. A salvação não pode ser comprada com o nosso trabalho, não pode ser comprada com o nosso próprio suor, não pode ser comprada com as nossas próprias condições financeiras. Não. A salvação, ela é dada, a salvação, ela é concedida pela graça, pela misericórdia de Deus, mediante ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por isso, eu sempre digo
nas minhas reflexões: não obedecemos para ser salvos, mas obedecemos porque somos salvos, somos resgatados pelo amor do nosso Senhor Jesus. Por que não obedecemos para ser salvos? Porque ela não é pelo nosso sacrifício, ela não é pelo nosso próprio recurso, ela não é concedida pela nossa própria bondade ou boas ações. Não. E por que obedecemos? Porque somos salvos. Porque, aleluia, a gratidão é um dos frutos do arrependimento. A gratidão é um dos frutos que recebemos do Espírito Santo após sermos convencidos por Ele a nos arrependermos. Junto com o arrependimento vem a gratidão. Daí a reflexão: não somos salvos porque obedecemos. Ou seja, não somos salvos pelo nosso próprio sacrifício, pela nossa própria bondade, pela nossa própria boas ações, pelo nosso próprio recurso financeiro. Não, somos salvos mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Mas obedecemos porque somos salvos, porque somos gratos ao nosso Senhor Jesus Cristo por ter se sacrificado por nós, por ter nos resgatado, por ter nos amado antes mesmo de sermos gerados. Aleluia! Somos salvos pelo amor de Deus, somos salvos pela bondade de Deus, somos salvos pela graça de Deus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Precisamos crer que Jesus Cristo veio, se fez carne, se humanizou, aleluia, e se sacrificou por nós na cruz do Calvário. Precisamos ter essa fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem não tem fé não consegue acreditar que a salvação só é concedida mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem não tem fé duvida do plano de Deus, do projeto de Deus que veio desde a fundação do mundo. Ou seja, esse plano foi criado por Deus, nasceu no coração de Deus. Por isso, aqueles que vão receber a salvação precisam crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Precisa confessá-lo publicamente como o único e suficiente Salvador. Se arrepender mediante a Cristo, se converter, ter uma nova vida, mudando de vida e batizando. Porque a Bíblia fala: aquele que crer e for batizado será salvo. Aleluia, aleluia. Por isso nós entendemos, irmãos, que não somos salvos porque obedecemos. Porque, volto a repetir, não é pelas nossas obras, não é pelo nosso próprio sacrifício, mas é pelo sacrifício de Jesus. Mas obedecemos porque somos salvos, ou seja, somos gratos a Jesus por ter nos salvado. Somos gratos ao Espírito Santo por ter nos convencido a nos arrependermos. Aleluia! Oh, glória a Jesus! 7 passos para uma vida abundante que vai te dar certeza da sua salvação. Por isso, o primeiro passo que vamos dar aqui essa noite para termos certeza da nossa salvação é o arrependimento. O arrependimento é o primeiro passo e se encontra lá em Atos 3:19. Arrependei-vos, pois,
e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Olha, irmãos, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério. Aleluia! Duas coisas importantes eu quero destacar nesse versículo. Primeiro, arrependimento. Segundo, refrigério. Oh, aleluia! Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Deus determinou que abençoará o seu povo com o derramamento do Espírito Santo sobre as condições do arrependimento, de nos arrependermos, para sermos abençoados por Deus, para termos uma vida abundante, desfrutando da salvação, e para termos a certeza da nossa salvação. Deus me dá o primeiro passo: arrepender. O que é arrepender, irmãos? O que é arrepender? É sentir tristeza por tudo aquilo que fizemos. Quem entristeceu o Espírito Santo, quem entristeceu a Deus, por termos violado os mandamentos de Deus, aleluia, por termos um dia nos voltado contra Deus, porque todo ser humano que peca e não se arrepende, ele está se voltando contra Deus. Ele é uma espécie de anticristo, ou está tomado pelo espírito do anticristo. Mas a Bíblia nos ensina a nos arrependermos, a arrepender, sentir tristeza pelos tempos, pelos dias, pelos momentos em que pecamos, em que fizemos aquilo que não agradou a Deus, em que fizemos aquilo que entristeceu o Espírito Santo, que violou os mandamentos de Deus. Aleluia! E quando nós nos arrependemos, nós sentimos uma profunda tristeza. Aleluia! O arrependimento, ele traz um profundo momento intenso de lamentação interior. Lamentamos por tudo que fizemos contra Deus. O arrependimento, ele traz tristeza de todos os atos malignos, diabólicos, pecaminosos que cometemos em nossa vida. Aleluia! Aleluia! A partir do momento em que entregamos a nossa vida para Jesus, aleluia, é porque o arrependimento foi produzido no nosso coração. O arrependimento nasceu no nosso coração. O arrependimento, aleluia, significa que o Espírito Santo venceu. O Espírito Santo nos convenceu. Glória a Deus. Aleluia, a entregar nossa vida para Jesus. E quem se arrepende, ele se converte, ele muda de vida, aleluia, ele muda o curso da vida dele. Aquilo que ele fazia de errado, ele para de fazer. Aquilo que ele fazia contra Deus, ele para de fazer, porque ele quer agradar a Deus, ele quer andar no caminho do Senhor, ele quer andar na direção do Senhor, ele quer fazer o que agrada a Deus. O arrependimento produz uma conversão, uma transformação, uma mudança de vida. Nós saímos das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Aleluia! O arrependimento, ele nos faz, aleluia, sentir o refrigério na
que foi lido nesse versículo. Ele traz refrigério, o arrependimento traz paz. Arrependimento não traz sentimento de culpa. Não, o arrependimento, ele traz paz, ele traz refrigério, ele traz mudança de vida, ele traz conversão, ele traz transformação, e não culpa de remorso. Não. Quando você é tomado pela culpa, não consegue se arrepender, não consegue dar lugar para o Espírito Santo agir, e tiram as suas próprias vidas por causa do remorso, que é o sentimento de culpa. Aleluia! Remorso não é arrependimento, é sentimento de culpa. Sentimento de culpa faz a pessoa continuar longe de Deus, e até mesmo pode fazer a pessoa partir para a eternidade longe de Deus. Por isso muitos tiram as suas próprias vidas por causa do sentimento de culpa. Mas aqueles que se arrependem, eles sentem refrigério, eles sentem paz, porque ficaram livres do fardo pesado, o fardo da condenação eterna, e passam a sentir na alma o refrigério, a paz, a vontade de seguir Jesus por toda a sua vida, por toda a eternidade. Aleluia! Então, o primeiro passo para uma vida abundante, que nos dá certeza da nossa salvação, é o arrependimento. O segundo passo é o perdão, e nós vemos isso em Colossenses 3:13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. Olha aí o que a palavra de Deus diz: suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa um contra o outro, deve perdoar. Deve perdoar. Todos os problemas entre os irmãos, todos os problemas na igreja, deve ser resolvido na igreja, deve ser resolvido entre os irmãos, para que assim possamos nos perdoar. Além de resolver o problema, nos perdoar. O que acontece hoje é que muitos estão tirando os problemas que é para ser resolvido dentro da igreja e levando esses problemas para fora da igreja, levando esses problemas para o mundo, onde o pecado domina. Isso tem produzido escândalos contra a igreja do Senhor. Se temos queixa um contra o outro, se temos coisas para reclamar um dos outros, devemos resolver entre nós. A Bíblia diz que devemos suportar uns aos outros, e além de suportar, perdoar. Ou seja, resolver os problemas, deixar tudo certo para continuar marchando para o céu. Então, o segundo passo para uma vida abundante, que nos dá certeza da nossa salvação, é perdoar-nos. Termos, aleluia, alegria de perdoar, a vontade de perdoar, a vontade de deixar tudo resolvido entre os irmãos, entre nós. Aleluia! Aquele que tem um perdão na alma, aquele que tem um perdão no coração, aquele que ama perdoar, aquele que tem prazer, que tem alegria em perdoar. Ele quer resolver o problema com o irmão, ele quer resolver o problema com a irmã. Aleluia! Aquele que tem um perdão no coração, ele consegue suportar o defeito do irmão, ele consegue suportar o defeito da irmã, em vez de sair falando mal, dizendo mal da irmã, dizendo mal do irmão, em vez de sair defamando o irmão, em vez de sair defamando a irmã e contando os defeitos,
Ele suporta. Ela suporta perdoando. Aleluia! E ela ora ao Senhor. Ele ora ao Senhor para poder chegar perto do irmão, perto da irmã e ajudar ele a aperfeiçoar, ajudar ele a melhorar, ajudar ele a ser uma pessoa melhor na presença de Deus. Quem perdoa ajuda. Quem perdoa ajuda o irmão a aperfeiçoar, ajuda a irmã a aperfeiçoar, ajuda o irmão, a irmã a ser uma pessoa melhor em Cristo Jesus. O que muitos têm feito hoje, tem pegado o defeito do irmão, o defeito da irmã e levado para o mundo, colocado nas redes sociais para trazer escândalo para a obra de Deus. Mas aquele que sabe perdoar, ele resolve com o irmão, ele resolve com a irmã, eles resolvem o problema da igreja. Aqueles que têm o perdão, aqueles que têm prazer em perdoar, ele resolve os problemas da igreja dentro da igreja, os problemas entre os irmãos, e além de resolver, perdoa. Oh, glória a Deus, aleluia. Devemos perdoar o nosso próximo irmão, e não só perdoar, como também pedir perdão. Aleluia. Quando a gente pede perdão, a gente reconhece que também nós somos falhos. Quando nós pedimos perdão, nós reconhecemos que somos falhos também. Quando a gente pede perdão, significa que a gente está olhando no espelho e vendo o nosso próprio eu, o nosso próprio defeito, as nossas próprias falhas. Oh, coisa boa é pedir perdão, coisa boa é reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, coisa boa é reconhecer quando entristecemos o próximo, quando entristecemos o nosso irmão, a nossa irmã. Pedir perdão é um ato que agrada a Deus. Pedir perdão é um ato que agrada ao Espírito Santo, porque significa reconhecimento, aleluia, do seu próprio erro. Aleluia. Devemos perdoar, pedir perdão. Devemos também pedir perdão para Deus, irmão. Aleluia, pedir perdão a Deus. Perdoa-nos, Senhor. Perdoai-nos, Senhor, por termos entristecido o Senhor. Nos perdoa pelo tempo que andamos no erro, na escuridão, fazendo aquilo que não te agradava, aquilo que te entristeceu. Nos perdoa, Senhor. Aleluia. Também devemos pedir perdão para nós mesmos, irmão. Devemos nos auto-perdoar. Nós precisamos também nos perdoar, porque tem pessoas que não conseguem se perdoar, e ele fica o tempo todo se acusando, fica o tempo todo se maltratando, fica o tempo todo se colocando indigno. Mas essa indignação não é uma indignação que agrada a Deus, porque é uma indignação que coloca a pessoa longe de Deus. Aleluia. E essa indignação é perigosa, irmãos. Aleluia. Devemos nos perdoar, devemos nos auto-perdoar. Aleluia. Então devemos pedir perdão a Deus, pedir perdão ao próximo e pedir perdão para nós mesmos. Devemos, aleluia, em nome de Jesus, buscar o perdão de Deus, o perdão do próximo e o perdão de nós mesmos dentro de nós. Uma vida de perdão é uma vida que agrada a Deus. Uma vida de perdão é uma vida que agrada ao Espírito Santo. Uma vida de perdão é uma vida que deixa a igreja mais forte. Aleluia. O terceiro passo para uma vida abundante, que vai nos dar certeza da nossa salvação, é a libertação. Aleluia. João 8,32. Aleluia. Vamos ver o que diz em João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará.
Olha, irmão, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! O crente, quando ele é liberto, aleluia! O crente, quando ele é liberto, ele leva uma vida longe do pecado. Ele não fica querendo praticar o pecado. Ele não fica praticando o pecado. Aquele crente que conhece Jesus, aquele crente que conhece a palavra de Deus, aquele crente que sabe o que é certo e o que é errado, e ele continua praticando o erro, é porque ele não é liberto, é porque ele não entregou a vida para Jesus de verdade. Aleluia! Porque aquele que é liberto, ele quer levar uma vida longe do erro, longe do pecado. E conhecereis a verdade vos libertará. E que verdade é essa? Essa verdade é Jesus Cristo, essa verdade é Jesus de Nazaré, essa verdade é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia. A verdade é Jesus. E quem conhece Jesus, quem tem intimidade com Jesus, pratica a palavra de Jesus, pratica a mensagem da cruz. Ele é praticante do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele é liberto. Aleluia. E o que é ser liberto, irmãos? É não praticar o erro, é não praticar aquilo que não agrada a Deus. E o que é ser liberto? É ter o conhecimento da palavra de Cristo e praticar essa palavra. É ter conhecimento do amor de Jesus e praticar o amor de Jesus. É ter o conhecimento dos mandamentos de Jesus e praticar os mandamentos de Jesus. Todo aquele que fala que ama a Deus, mas não pratica a palavra de Deus, esse amor não é legítimo, esse amor não é verdadeiro, esse amor não é reconhecido no coração de Deus. Só é reconhecido no coração de Deus aqueles que amam a Jesus e praticam a palavra de Jesus. Esse é o amor legal, esse é o amor que agrada a Deus. Aleluia! E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem conhece a verdade, quem conhece Jesus Cristo, ele é liberto. Quem tem um relacionamento com Jesus Cristo é liberto. Quem tem uma intimidade com Jesus Cristo é liberto. Porque ele quer fazer a vontade de Jesus, ele quer agradar a Jesus, e ele fica longe do mundo. Eu sempre falo dos 3 tipos de mundo. O mundo do planeta Terra, esse temos que cuidar dele. É bom cuidar do planeta Terra enquanto estamos aqui, enquanto estamos vivendo aqui. Aleluia! O mundo humano, que as pessoas, temos que amar todos os seres humanos e orar para que todos sejam salvos. Aleluia! Agora tem um tipo de mundo que temos que ficar longe dele: o mundo do pecado, o mundo do erro, o mundo das trevas, o mundo do maligno. Esse mundo temos que ficar longe dele, porque esse mundo não agrada a Deus em nada. Aleluia! O terceiro passo que temos que dar para ter certeza da nossa salvação, aleluia, é, na verdade, o quarto passo é o amor. O amor. Aleluia. Vamos ver isso em Mateus, capítulo 22, versículo 37 ao 40. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha aí, irmãos, o quarto passo que temos que dar para termos uma vida abundante, termos certeza da nossa salvação, é o amor. Devemos amar a Deus
sobre todas as coisas. E o que é amar a Deus sobre todas as coisas? É reconhecer que Deus está acima de tudo e de todos. Ele está acima de tudo e de todos, até das pessoas que nós amamos. Nós temos que amar a Deus mais do que a nós mesmos, mais do que a nossa própria família, mais do que as pessoas que amamos. Deus tem que estar em primeiro lugar. O nosso amor de Deus tem que ser maior. O nosso amor por Deus tem que ser maior do que tudo e todos. Aleluia. Tudo que fazemos que deixa Deus em segundo plano, esse amor que dizemos não é legítimo. O amor legítimo que sentimos por Deus nos faz colocar Deus em primeiro lugar em tudo que fazemos ou amamos. Deus em primeiro lugar. Será que isso vai agradar a Deus? Será que se eu fizer isso vai agradar a Deus? Não vai agradar? Então não vou fazer. Tudo que você vai fazer para agradar alguém, mesmo que seja alguém que você ame, se isso que você vai fazer vai desagradar a Deus, não faça, porque Deus é mais importante do que a pessoa. Deus é mais importante, por isso que a Bíblia está escrito: importa mais agradar a Deus do que os homens. Não pode ter nada mais importante para nós do que Deus, do que Jesus, do que o Espírito Santo. Não. Ele está acima até das pessoas que amamos. Então, quando você vai fazer alguma coisa, se vai desagradar a Deus, não faça, porque Deus é em primeiro lugar. Mesmo que a pessoa te implore, faça isso por mim, me prova que você me ama. Tudo que você for fazer que vai desagradar a Deus, não faça. Mesmo que a pessoa que você ama te peça como prova de amor, faça isso por mim, me prova que você me ama. Lembre-se, o seu maior compromisso é com Jesus, a sua maior prova de amor é com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Nada é mais importante, nada pode ser mais importante em nossas vidas do que Deus, do que o nosso Senhor Jesus, do que o Espírito Santo, porque é Ele que nos salva. Ser humano nenhum vai te salvar. Por mais que você ame o seu filho, ele não vai te salvar, e nem você vai salvar ele. Por mais que você ame a sua esposa, ela não vai te salvar. Por mais que você ame o seu esposo, ele não vai te salvar. Nenhum tipo de amor pode estar acima do amor de Deus, porque é Ele que nos salva, é Ele que se sacrificou por nós, é Ele que se humanizou e morreu na cruz por nós e preparou para nós um lugar no céu. Aleluia! Então devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e quem ama a Deus ama também o próximo. O segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Irmãos, olha, Deus reduziu toda a Bíblia, o Senhor reduziu toda a palavra em 2 mandamentos. A Bíblia contém 1189 capítulos, cerca de 31.104 versículos, 753 mil palavras, cerca de 3 milhões de letras, 66 livros sagrados, escritos por 40 pessoas que não se conheceram. Isso tudo foi resumido em 2 mandamentos pelo próprio Senhor Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o segundo mandamento é um divisor de água: amar o próximo como a si mesmo.
é um divisor de água. É como se fosse 2 mandamentos. Aleluia! É como se, em vez de ser 2 mandamentos, no ponto de vista seria 3 mandamentos. Amar Deus sobre todas as coisas. Ponto. Amar o próximo como a si mesmo. Divisor de água. Você se ama e ama o próximo. Você tem que se amar. Você tem que entender e reconhecer a importância que a sua alma tem, a importância que você tem para o reino de Deus, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Não adianta você amar o próximo se você não se ama. Não adianta você ajudar o próximo se você não se ajuda. Não adianta você pregar a palavra de Deus para alguém, para salvar alguém, para Jesus salvar alguém, se essa palavra não faz efeito em você mesma ou em você mesmo. Então você tem que se amar, reconhecer o amor de Deus na sua própria vida e passar esse amor adiante. Amar o próximo como você se ama. Aleluia. Amor. Quem ama a Deus obedece a Deus. E não obedece por obrigação. Obedecer significa ser submisso. E quem ama a Deus não é submisso por obrigação. É submisso de forma voluntária, porque ama a Deus, ama a presença de Deus em sua vida, tem prazer em servir a Deus, tem prazer em estar na casa de Deus, tem prazer em fazer a vontade de Deus, assim como tem prazer em ajudar o próximo. Aleluia! É submisso de forma voluntária. E quem ama a Deus é benigno, irmão. Ele faz o bem. Tem gente que diz que ama a Deus, mas é maligno. Ele faz coisas malignas. Ele diz que ama a Deus. Ele diz que é um obreiro na casa de Deus. Diz que é uma obreira na casa do Senhor. Diz que é um servo. Diz que é uma serva de Deus. Toma a Santa Ceia, participa da Santa Ceia, mas é maligno. Faz fofoca com o nome do irmão. Faz fofoca com o nome da irmã. Julga um, julga outro. Fica examinando a vida dos outros. Só não examina a sua própria vida. Só não examina a sua própria vida. Mas de julgar o gosto. Mas de julgar os outros gosta. Gosta de julgar as pessoas. Gosta de ficar apontando o erro das pessoas porque é maligno. É um crente maligno. A Bíblia fala que o diabo crê em Deus que estremece, ainda assim continua fazendo mal, ainda assim continua sendo maligno. E tem pessoas que estão seguindo o caminho de Satanás. Crê em Deus, mas é maligno. Crê em Jesus Cristo, mas é maligno, porque faz o mal, prejudica as pessoas, escandaliza a obra de Deus, escandaliza a casa do Senhor, julga as pessoas e condena. O único ser julgado, sentenciado e condenado por Deus é o diabo. Todas as pessoas que estão vivas ainda têm esperança, irmãos. O Espírito Santo luta para salvar essa pessoa. Cuidado. Você que se julga superior, você que se julga bonzinho, boazinha, mas na verdade é maligno. Se julga benigno, mas é maligno, porque faz o mal para os outros. Quem faz o mal para os outros não tem o amor de Deus. Quem toma conta da vida dos outros de forma que julga, que condena, em vez de ajudar, é maligno. Certa feita, mudou um casal para uma rua e nessa rua que eles mudaram para essa casa que eles foram morar, na parte de cima tinha uma outra rua e tinha uma casa sobre a casa deles.
Ou seja, a casa da rua de cima dava visão para a casa de baixo, onde eles foram morar. E na casa de cima morava também um casal há muitos anos lá. E quando esse casal foi morar nessa rua de baixo, na casa de baixo, todos os dias a mulher colocava a roupa no varal. Todos os dias da parte da manhã, a mulher colocava a roupa no varal. E na hora do almoço, quando o esposo da mulher que morava na casa de cima chegava em casa para almoçar, a mulher daquele homem olhava para a janela e dizia: olha os vizinhos que mudaram para a casa de baixo. Todos os dias ela coloca aquelas roupas brancas no varal. E olha como aquela mulher não tem cuidado com as roupas que lava. Olha como as roupas estão encardidas. Olha como as roupas estão amarelas. E o marido daquela mulher escutava e ficava em silêncio. E todos os dias, na hora do almoço, no mesmo horário, acontecia isso. A mulher da casa de baixo colocava as roupas para secar no varal, e a mulher da casa de cima comentava com o esposo dela quando ele ia almoçar em casa: olha como a vizinha não tem cuidado com as roupas dela, olha como as roupas estão encardidas. Um dia, aquele marido, cansado de ouvir aquela situação, levantou calmamente, foi até a cozinha, pegou um pano, molhou o pano, jogou um detergente no pano e foi até a janela onde a esposa dele olhava para a casa da vizinha, para as roupas da vizinha, que dizia que as roupas estavam encardidas. E ele foi até a janela e limpou a janela, limpou a vidraça, deixou a vidraça limpinha. Aí disse para a esposa dele: olha, meu amor, as roupas dela estão branquinhas, a nossa vidraça que estava suja. Ou seja, a mulher estava cuidando da vida da vizinha, estava esquecendo dos seus afazeres em casa. Então, a pessoa que é maligna, ela é desse jeito, ela cuida da vida dos outros e esquece da sua própria vida. Quem tem o amor de Deus em seu coração, ele é benigno. Ele faz o bem, ele faz a vontade de Deus, ele faz o que agrada a Deus, ele ama o próximo. Aleluia. O quinto passo para uma vida abundante, que vai nos dar certeza da nossa salvação, é santificar. Vamos ver isso em Hebreus 12:14. Aleluia. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o que é ser santificado? É ser separado, ter uma vida longe do pecado. Santificar significa separar. Ou seja, o pecado está num lado e o que agrada a Deus está do outro. Então ele fica do lado que agrada a Deus. Ele fica do lado que faz a vontade de Deus. Ter uma vida santificada é ter uma vida longe do pecado, longe do erro, longe daquilo que entristece a Deus, longe daquilo que não agrada a Deus. Santificar significa ser separado para Deus, para as coisas de Deus, para o que agrada a Deus. Como pode uma pessoa dizer que agrada a Deus se ele faz o que não agrada a Deus? Como pode uma pessoa dizer que ama a Deus se ele faz aquilo que Deus odeia, aquilo que Deus detesta, aquilo que Deus abomina? Então todos que amam a Deus
ele se santifica. O que é santificar? Ele leva uma vida separada. Ele leva uma vida longe daquilo que não agrada a Deus. E quando ele faz uma coisa errada, ele conserta logo com Deus e procura nunca mais fazer aquilo. Porque ele é separado para Deus. Aleluia! Aleluia! O sexto passo para uma vida abundante, que vai nos dar certeza da salvação, é seguir Jesus. Olha o que diz em Lucas, capítulo 9, versículo 23 ao 26. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Olha, irmãos, o sexto passo é seguir Jesus. O próprio Jesus diz: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. O que é negar a si mesmo? Tudo aquilo que você quer fazer, tudo aquilo que você deseja fazer, tudo aquilo que você tem vontade de fazer, tudo aquilo que a sua carne quer fazer, que vai te colocar contra Deus, que vai te colocar contra a palavra de Deus, que vai te colocar contra o Espírito Santo, que vai fazer você entristecer a Deus, desrespeitar a Deus e perder sua salvação. Você não pode fazer. Você tem que renunciar dentro de si. Tem que destruir dentro da sua própria mente qualquer pensamento que não agrada a Deus. Porque se você não eliminar esse pensamento, você vai querer praticar. E se você praticar, você vai consumar o pecado e vai desagradar a Deus. E corre um grande risco de perder a salvação, de morrer sem salvação, de sofrer graves consequências. Porque todo pecado, irmão, gera consequência. Todo pecado, meu irmão, minha irmã, gera consequência. Há quem diz que pecado é tudo igual. Não, pecado não é tudo igual. Cada pecado gera uma consequência. Tem pecado que gera consequência para a vida toda. Tem pecado que a consequência é até depois da morte, quando a pessoa perder a salvação, como por exemplo a blasfêmia contra o Espírito Santo. A Bíblia fala de blasfemar contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito Santo não tem perdão. Por quê? Se blasfemar contra o Pai, tem Jesus para interceder. Se blasfemar contra Jesus, tem o Espírito Santo para interceder. Mas se blasfemar contra o Espírito Santo, acabou o intercessor. Não tem mais ninguém que pode interceder por você. O Espírito Santo é o último intercessor. Na Trindade Divina, no Deus Trino. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. Por isso, tudo aquilo que você quer fazer, que você deseja fazer, que vai entristecer o Espírito Santo, não faça! Renuncie! Negue a si mesmo! Toma a tua cruz! Que cruz é essa? É o compromisso com Deus, é o compromisso com a palavra de Deus, é o compromisso com a presença de Deus dentro de você. Compromisso com Deus é como um casamento, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, na vida e na morte. Aleluia! É um casamento que vai além do casamento humano. Por quê, irmãos? O casamento humano termina quando um morre. Quando um morre, o casamento termina. Mas o casamento com Deus
Ele ultrapassa esta vida, Ele é eterno. Você quer ter uma vida eterna com Deus, tem que manter esse casamento intacto, tem que manter essa aliança intacta, tem que manter o seu compromisso com Deus. A sua cruz deve ser levada com compromisso. Saiba que a salvação, ela é pela graça, mas não é de graça. O que é pela graça? Pela misericórdia de Deus. Por que não é de graça? Porque Jesus pagou o preço por ela. Jesus pagou o preço para te dar salvação. E se você recebe ela, você tem que cuidar dela, tem que zelar por ela. Ser salvo pela graça significa ter compromisso com Deus, ter responsabilidade com Deus. Não é de graça, é pela graça. Porque muitos falam que é de graça e acham que quer dizer da responsabilidade, do compromisso com Deus e com as coisas de Deus. Não! É pela graça, não te isenta do compromisso que você tem que ter para manter a sua salvação, a sua aliança com Deus. Aleluia! Seguir Jesus, isso inclui também na hora da dor. Na hora que vier a dor, você tem que estar firme com Jesus. Na hora que vier a dificuldade, tem que estar firme com Jesus. Na hora que vier a necessidade, tem que estar firme com Jesus, mantendo o seu compromisso com Deus, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na prosperidade ou na necessidade. Tem que manter o seu compromisso com Deus. Oh, glória a Deus! O último passo, aleluia, para uma vida abundante que vai dar certeza da sua salvação é o dízimo e a oferta na casa de Deus. Aleluia! O que significa dizimar? Significa retribuir com gratidão a Deus pelas bênçãos que Ele tem te concedido, pelas bênçãos que você tem recebido. Dízimo é gratidão, dízimo é amor pela obra, dízimo é amor pelas coisas de Deus. Quem dizima tem um compromisso com Deus. Quem dizima é grato a Deus por tudo que Deus tem feito por ele. Vamos ver isso em Malaquias 3:10. Depois 2 Coríntios 9:7. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, nisto diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. É uma ordem de Deus, é um mandamento de Deus, é uma ordenança de Deus. Levar o dízimo até a casa dele, trazer o dízimo para a casa dele, para que haja mantimento. Mantimento quer dizer manutenção, está ligado à manutenção, às necessidades da obra de Deus, da casa de Deus. E nos dias de hoje é aluguel, água, luz, imposto, uma série de coisas. Não é fácil manter, irmãos, um templo sede, as congregações, os pontos de trabalho. Precisamos desse recurso que Deus ordenou, o dízimo e a oferta. Há quem diz, irmãos, a gente vê muita pregação aí, as pessoas dizendo que o dízimo era do tempo da lei, que o tempo da graça não precisa dizimar. Primeiro que eu não concordo muito com esse negócio de tempo da lei, irmãos, e tempo da graça. Para mim, o tempo da graça sempre existiu. Nunca deixou de existir o tempo da graça. A graça de Deus sempre foi manifestada desde o início do mundo.
Adão e Eva, desde que o Senhor criou Adão e Eva. Eva pecou, Adão pecou. Eles podiam ter sido fulminados na mesma hora, mas a graça de Deus foi tão grande que eles viveram quase 1000 anos sob a graça de Deus, sob a misericórdia de Deus. E a graça de Deus foi tão grande que Eva recebeu a promessa que dela iria nascer aquele que iria pisar na cabeça da serpente, que iria tirar o poder de Satanás de sobre a humanidade, que iria tirar o governo de Satanás de sobre a humanidade. O nosso Senhor Jesus, a graça de Deus sempre se manifestou no Novo Testamento, se manifestou na vida de Moisés, se manifestou na vida de Samuel, se manifestou na vida de Davi. Davi cometeu todos os pecados. Acho que dos 10 mandamentos, só 2 que ele não cometeu. Mas a graça de Deus foi sobre ele. Ele continuou sendo segundo o coração de Deus, porque ele se arrependeu. Ele continuou sendo a promessa de Deus. A graça de Deus se manifestou na vida do rei Ezequias. Aleluia! A graça de Deus se manifestou na vida de Josué. A graça de Deus se manifestou na vida de Sansão. A graça de Deus sempre se manifestou no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então há quem diz que não precisa dizimar porque é do tempo da lei. Jesus estava dando um sermão e alguém chegou perto dele e disse: Mestre, é lícito pagar imposto a César? E Jesus pediu uma moeda. Trazer uma moeda. Entregaram a moeda nas mãos dele. Ele perguntou: de quem é essa inscrição? De quem é essa imagem que está nessa moeda? Disseram para ele: é de César. Aí ele disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mas muitos não lêem a Bíblia e não percebem que quando Jesus disse isso, porque não pega o texto todo para ler, né? A Bíblia, irmão, não é só texto e contexto, versículo anterior e versículo posterior, não. A Bíblia, ela é texto, contexto, versículo anterior, versículo posterior, capítulo posterior, livro anterior, livro posterior. Ainda tem que saber que a Bíblia não está em ordem cronológica. Então, ou seja, tem que ler a Bíblia toda para entender. Jesus estava dentro do templo. Quando chegaram até ele, fizeram essa pergunta. Ele pediu a inscrição de César, uma moeda com a inscrição de César, com a imagem de César, e perguntou: de quem é essa imagem? É de César. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele estava dentro do templo. Então, se dentro do templo ele disse: dá a César o que é de César, ele quer dizer: o que é do governo, paga os impostos. Mas o que é de Deus, que é os dízimos, fica na casa de Deus, para cuidar da casa de Deus, para que haja manutenção, para que haja mantimento na casa de Deus. Não deixe de dizimar, dizime, oferte, patrocine, ajude a obra de Deus, porque Deus vai te dar muito mais. Mas não faça isso para barganhar com Deus, faça por amor, faça por voluntariedade, faça de coração. Deus vai te honrar. Ajude a casa de Deus e Deus vai honrar você, irmãos. Deus vai honrar você. Tem gente que não dizima. Um dia me perguntaram: pastor, se a pessoa não dizima, perde a salvação? Eu disse: pode perder. Pode perder a salvação. Mas por que, pastor? Deus quer dinheiro? Não. Quem precisa do dinheiro é a obra de Deus. É o reino de Deus materializado aqui na terra, precisa de dinheiro. Mas por que a pessoa pode perder a salvação?
É por causa do dinheiro em espécie? Não. É por causa do que está dentro do coração dela. Tem gente que não dizima porque é avarento. E a Bíblia condena a avareza. Tem gente que não dizima porque não tem amor pela obra de Deus. E a Bíblia fala: aquele que fala que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. Então quem não dizima está faltando com amor ao próximo, com os missionários que a gente ajuda em outros países, até mesmo dentro do nosso país. Quando você não dizima, você está impedindo da igreja ajudar os necessitados, ajudar aqueles que precisam, está impedindo da igreja avançar. Então é falta de amor. Quem não dizima está fazendo uma outra coisa que a Bíblia condena. Está sendo ingrato. A Bíblia condena ingratidão. A ingratidão é um pecado terrível. Para mim, o segundo maior pecado da Bíblia, depois da oração com o Espírito Santo, é ingratidão, porque não deixa a pessoa reconhecer a bondade de Deus, às vezes vivendo em sua própria vida. Muitos estavam desempregados, não tinham nada, buscou a Deus, Deus deu emprego, Deus deu tudo, e Deus só pede 10%. E deixa os 90% com promessa de prosperidade ainda, mas a pessoa rouba de Deus, tira de Deus, não devolve para Deus, melhor dizendo, não devolve para Deus o que é de Deus. Corre o risco de perder a salvação, sim. Quem não dizima, corre o risco de perder a salvação, sim, por todas essas coisas que podem estar em seu coração: avareza, ingratidão, falta de amor, muitas outras coisas. Aleluia. Então, irmãos, é importante ofertar a casa de Deus. Vamos ver o que diz sobre a oferta agora, né? Já vimos sobre o dízimo, Malaquias 3:10, agora sobre a oferta, 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Cada um contribua segundo propôs o seu coração. O que é segundo propôs o seu coração? É aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração. Não é que você auto-colocou, que o Espírito Santo colocou no seu coração. E o Espírito Santo, ele coloca no seu coração dizimar, ele coloca no seu coração dar a sua melhor oferta para Deus. Ele não deixa você tirar aquilo que vai te fazer falta, não. O Espírito Santo, ele coloca no seu coração para você doar aquilo que não vai te fazer falta e ainda vai ser multiplicado na sua vida. É Ele que coloca no seu coração. Não é você que diz: eu vou pegar R$1 e dar. Não. O Espírito Santo sabe quanto você pode dar. O Espírito Santo é onisciente, Ele conhece a sua vida, Ele é onipresente, Ele sabe quanto você pode dar de verdade, e Ele coloca no seu coração. Entrega isso na obra. E quantas vezes você luta contra isso? Você luta contra a vontade de Deus, você luta contra o que o Espírito Santo propôs, colocou no seu coração. Aleluia. Quantas vezes você está segurando o Samuel de Deus, hein? Ana fez uma promessa para Deus: se Deus desse ela um filho, ela ia entregar aquele filho da casa dele para ser criado na casa dele. E Ana pegou Samuel, depois que foi gerado, depois que ele nasceu, foi amamentado, levou Samuel por cerca de 3 anos e colocou na casa de Deus. Ela entregou na casa de Deus. E quantas vezes você fez um propósito com Deus? Se Deus me der esse emprego, eu vou dizimar. Se Deus me der esse aumento de salário, eu vou ofertar. Se Deus abrir essa porta, eu vou fazer isso para Deus. Se Deus me curar, eu vou trabalhar na obra, eu vou faltar o culto. Quantos votos você fez com Deus e segurou o Samuel? Não entregou o Samuel para Deus. Por isso você está na prova, por isso você está na luta, por isso você está passando por essas coisas, por isso sua vida não vai para frente, porque você está segurando o Samuel de Deus. Entrega o Samuel de Deus e a sua vida vai para frente. Você vai prosperar, você vai lutar e vencer abundantemente em nome de Jesus.
Então nós vimos aí 7 passos para uma vida abundante que vai te dar a certeza da sua salvação. Primeiro passo, arrependimento. Aleluia. Segundo passo, perdão. Terceiro passo, libertação. Quarto passo, amor. Tanto amor a Deus quanto amor ao próximo. Amor também para si próprio, para si mesmo, né? Então, quinto passo, santificar. Sexto passo, seguir Jesus. Aleluia. E o sétimo passo, dizimar e ofertar na casa de Deus. Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.